Seja bem-vindo a mais uma aula de Introdução ao Antigo Testamento. Hoje nós iniciaremos a nossa aula examinando o capítulo 6 de Gênesis. E aqui nós iniciamos uma das páginas assim mais marcantes da história da humanidade e, pelo menos na minha opinião, uma das histórias mais incríveis, no sentido de grandiosa das Escrituras. Se fosse para colocar numa ordem assim de classificação, quais que seriam as histórias mais extraordinárias que a Bíblia nos conta, se fosse para enumerar os grandes feitos de Deus narrados, eu particularmente costumo usar essa classificação. O primeiro feito, que, na minha opinião, supera até mesmo a obra da criação, é a encarnação de Jesus Cristo. Quando o Verbo se faz carne, Deus se faz homem, vem habitar entre nós e assume a natureza humana, embora sem pecado, e vive por nós, morre e ressuscita. Então, na minha opinião, nada se compara à história de Jesus Cristo como Deus que se faz homem e vem habitar entre nós. A segunda história, o segundo fato que a Bíblia descreve, que eu colocaria, seria a própria criação. Ou seja, nada ocorreria sem a obra da criação. E aqui deixa eu só explicar por que eu coloco a pessoa de Jesus primeiro. Porque a obra da criação é algo que Deus faz como manifestação do seu poder e, através da sua ordem, da sua palavra, Ele cria todas as coisas. E se Deus desejasse, Ele poderia criar ou melhor, poderia criar um grande número, digamos assim, de universos. Não estou falando que existe, mas eu estou falando que Deus poderia criar. Então, agora, quando você pensa em Deus se fazendo carne, em o Verbo se fazendo homem, em Deus se fazendo gente, aí sim é algo que vai além de simplesmente dar a ordem. Mas o ponto é esse, né? Você pode até discordar aqui, não há problema, mas o que eu diria, esses dois fatos descritos nas Escrituras são de fato os mais extraordinários. Mas o terceiro, qual que seria nessa ordem o terceiro fato mais marcante? Talvez alguém fale do mar vermelho que se abriu e o povo de Israel passou, das muralhas de Jericó, mas eu digo que nenhum fato do que nós podemos citar, além desses dois primeiros, é mais extraordinário do que a história do dilúvio. A história do dilúvio é uma das histórias, um dos fatos registrados, narrados pelas Escrituras, mais marcante, extraordinário. Quando nós paramos para pensar em que houve um momento em que Deus, para exercer o seu juízo sobre a terra, Ele enviou água, chuva, as comportas da terra que se abriram, etc. Mas que houve essa inundação de todo o planeta. Quando a gente fica imaginando a Terra, o planeta Terra todo coberto de água, nenhuma porção seca, e ali apenas a arca de Noé pairando, realmente não existe algo que seja tão grandioso quanto o dilúvio. E como eu falei, as únicas coisas mais grandiosas do que o dilúvio é a encarnação de Cristo e a obra da criação. Mas vamos então hoje iniciar. Na verdade, nós não temos como, em uma aula, apenas falar tudo sobre o dilúvio. Nós vamos gastar, quem sabe, mais uma ou duas aulas com isso. E por que nós vamos nos deter na questão do dilúvio? Porque nem sempre as pessoas, ao ler a Bíblia, elas dão o devido valor àquilo que está sendo colocado.
Alguns lembram, né, do dilúvio mais como aquela história que se conta para as crianças de um barco com os animais e Noé e sua família, etc. Só que aqui nós temos algo muito mais impactante, algo muito mais marcante. Temos lições profundas para tirar aqui dessa narrativa. Então, seja bem-vindo mais uma vez a esta série de aulas agora, nas quais nós estaremos falando sobre o dilúvio. Primeiramente, vamos ler aqui Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 4. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Não trouxe Bíblia? Na próxima aula, traga a sua Bíblia. Gênesis 6, de 1 a 4. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhas, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Uma das regras para o estudo da Bíblia é que a Bíblia ela deve ser estudada à luz da própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Isso significa que quando nós nos deparamos com um texto, nós devemos examinar aquele texto e examinar as coisas que nos parecem assim diferentes ou quem sabe até estranhas naquele texto, à luz de tudo aquilo que nós vemos no restante das Escrituras. É por isso que é importante você fazer um curso como esse, e não apenas um curso como esse, mas é importante você conhecer a Bíblia, ter uma visão geral das Escrituras de uma forma adequada, para que você tenha, então, esse entendimento. É triste quando nós vemos por aí pessoas que às vezes ele pega um texto apenas e sem considerar o restante, sem ter uma visão bíblica, teológica ampla, ela pega aquele texto e em cima de um texto, de alguns versículos, ele começa a construir fantasias e o que é pior, né? Heresias, e começa a puxar, às vezes, colocar ali coisas que não estão nas Escrituras. Começam a buscar outras histórias, começam a buscar outros fatos, outras coisas para construir isso. E aqui nós temos um caso desses. E como eu falei no início da aula, eu expliquei que a história do dilúvio é uma história tremenda, principalmente quando nós pensamos até na volta de Jesus, como vamos ver daqui a pouco. Essa história ela é extraordinária. Só que muitos se atêm a esses versículos que nós lemos e ficam estacionados aqui, dando lugar simplesmente à imaginação e imaginando tantas coisas, e perde a bênção. E é por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia corretamente, para que nós não sejamos presos a detalhes e percamos a bênção maior. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma outra observação. Existem, isso faz parte do ser humano, né? As pessoas gostam de escutar, às vezes, coisas novas, coisas diferentes e tudo mais. E, por conta disso, às vezes, alguns pregadores, eles têm aquela preocupação de querer falar algo que ninguém nunca falou ainda. E aí é onde que fica procurando textos difíceis, às vezes até para mostrar que conhecem um pouco mais, e ficam olhando detalhes e às vezes ficam criando histórias
e com isso, às vezes, vai, ao invés de dar um alimento bom para o povo, porque essa é a nossa função, é a sua função, que está aí se preparando para ensinar, para pregar, para falar da palavra de Deus. Nós estamos dando alimento, é comida espiritual, isso aqui é comida, é pão, Jesus que se revela aqui, isso aqui é pão. Então, nós estamos dando comida para o povo. Agora, quando as pessoas elas começam a querer buscar esses textos complicados, que às vezes nem ela mesma entende, e criar coisas, o que acontece? Ao invés de dar um alimento sólido, o que se oferece é, às vezes, até veneno. É até algo que, ao invés de dar vida, vai matar. Então, a minha sugestão, aqui aproveitando, é quando você for estudar a Bíblia e quando você tiver a oportunidade de pregar e falar a palavra de Deus, vá e procure aqueles textos, vamos dizer assim, simples, aqueles textos fáceis de entender, certo? Aqueles textos que você pode ler e falar deles sem um medo ou sem correr o risco de ensinar alguma heresia. Na hora que você vai procurar o texto, ore ao Senhor, mas evite fazer aquele negócio assim de fechar o olho, abrir e falar, não, é aqui que eu vou pregar. Não, não é assim. Deus, Ele nos dá o Espírito Santo para termos discernimento. O Espírito Santo, ele age de forma sobrenatural, mas age também de forma natural. Foi por isso que Deus nos deu um cérebro, nos deu uma mente capaz de pensar, de analisar, né? E o próprio Jesus disse que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, alma, força, mas com todo o nosso entendimento também. Então é por isso que quando você vai, ora e peça a Deus a palavra. Eu, particularmente, né, tenho conhecimento, Deus me deu esse privilégio, né, só como pastor são 30 anos, fora o tempo que eu gastei estudando. Então, tenho já experiência, mas confesso que eu gosto de pregar muito nos evangelhos. Quando eu pego as parábolas, ou melhor, quando eu pego até as histórias dos milagres de Jesus, porque ali você tem verdades profundas de uma forma simples. Então, fecha o parêntese e vamos voltar aqui então ao nosso texto. O texto então que nós lemos já e citamos de Gênesis capítulo 6, do versículo de 1 a 4. O texto ele diz, como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhos e filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todos mais lhe agradaram. E depois o texto ele fala, né, que no versículo 4, ora, naquele tempo haviam também gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Primeira questão aqui é entender esse texto. O que a Bíblia está querendo dizer com relação a filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens? Possivelmente você já escutou essa história de que aqui se refere a anjos, né? Os filhos de Deus são os anjos que vieram e tiveram relações sexuais com as mulheres, né? E que seriam as filhas dos homens, e aí nasceram filhos, e esses eram gigantes, eram valentes, etc, etc. Essa versão ela é muito explorada, principalmente hoje, né, na internet, onde todo mundo escreve o que quer, né? Você tem que tomar cuidado com a internet. Tem muitas coisas boas que você aproveita, mas você tem que saber de onde é que você está lendo. Internet é assim, qualquer pessoa que quiser no mundo, mesmo sem ter estudado nada, mesmo qualquer pessoa, ela abre um site, escreve o que quer, põe as fotos, inventa a história que quer e solta.
certo? Acontece isso nas redes sociais também, é a mesma coisa, né? Vai no Facebook, todo mundo fala o que dá na cabeça. E você tem que ser cauteloso com aquilo que você está lendo. Essa história, então, com relação a esse texto, eu já vi pessoas falando que os filhos dos homens ou eram anjos ou eram seres de outro planeta e por aí afora vai. Pois bem, o que a Bíblia aqui ela está falando? Primeiramente, né, sobre seres de outro planeta, isso eu nem falo, né? Por mais incrível que pareça, a Terra é o único planeta onde existe vida, né? Seres humanos. É aqui que a história começa, a história do universo, porque a história do universo ela é eterna, né? O que vai acontecer depois que Deus restaurar e fizer um novo universo, recriar, né? Ou seja, restaurar céus e terra, aí Deus sabe. Mas nesse momento, que é só o iniciozinho de tudo, a vida está aqui no planeta Terra, certo? E toda essa história que muitos buscam, né, de falar sobre seres espaciais, alienígena, ET, né, extraterrestre, isso nada mais é do que mais uma tentativa do homem de fugir de Deus, certo? E mais uma das armas usadas também por Satanás para desviar a atenção das pessoas do Criador. Então eu nem vou considerar aqui a questão de filhos de Deus como sendo seres de outro planeta, né? É um absurdo. Mas vamos pensar aqui sobre a questão dos anjos, certo? Há quem pense, não, então aqui são os anjos. Antes mesmo da explicação, deixa eu já dar a interpretação do texto. Lembra-se que desde o início nós falamos que a Bíblia ela conta a história de duas linhagens de seres humanos. Os filhos da aliança, né, aqueles que vivem em relacionamento com Deus, e aqueles que não vivem em aliança. É a história desde o início. É Caim e Abel, certo? Caim, que foi rebelde para com Deus, e Abel, que é o filho da aliança, né? Abel, que representa a linhagem daqueles que são fiéis a Deus e vivem em um relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Então, nós temos aqui as duas linhagens. Então, quando o texto, né, fala sobre filhos de Deus que se envolve com as filhas dos homens, ele está falando aqui naquilo que nós costumamos chamar de casamento misto. Ou seja, está falando que os filhos da aliança, aqueles que tinham o conhecimento do amor de Deus, das promessas de Deus e tudo mais, chega um momento em que eles começam a se deixar levar pela sensualidade e pelos prazeres dos olhos e começam a ver que as filhas daqueles que não faziam parte da aliança eram mulheres bonitas. Aí o que eles fazem? Eles começam então a fazer coleção de mulheres. E aqui nós temos a questão da poligamia, temos um momento onde a Terra ela começa a passar por um momento de corrupção. Mas vamos voltar aqui então aos argumentos. Por que nós podemos afirmar com toda tranquilidade de que esse texto não está falando aqui, quando fala filhos de Deus, não está falando de anjos? Primeira coisa, anjos, né, baseado naquilo que a Bíblia nos mostra, eles não são seres que se reproduzem sexualmente, certo? Não existe reprodução de anjos. Você lê as Escrituras e o que nós vemos é que Deus criou os anjos, certo? Já criou a quantidade exata de anjos. E daí, desses anjos, 1/3 desses anjos se rebelaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. E esses anjos, né, que caíram, os anjos decaídos, são os demônios, Satanás e os seus demônios. Mas os anjos eles foram criados de uma só vez, diferente do ser humano.
que foi criado um casal, e esse casal, então, ele vai se multiplicando, né? Um casal que vai tendo filhos e Deus dá a ordem, ó, vocês multipliquem e povoem toda a terra. Agora, os anjos, não, os anjos, eles são seres que não se reproduzem sexualmente. Então, se eles não têm essa capacidade de reprodução, como é que nós vamos admitir ou sequer imaginar a possibilidade de um anjo descer do céu e ter relações sexuais com uma mulher e ela ficar grávida e ter filhos? Então, esse é um dos argumentos que nós podemos colocar para afirmar que o texto aqui ele não está se referindo a anjos. Quando examinamos esse texto à luz da Bíblia toda, lembre-se que nós falamos há pouco, né, no início da aula, que a Bíblia tem que ser interpretada pela própria Bíblia. Quando nós examinamos esse texto, nós temos um outro argumento, e eu diria muito forte, para dizer que aqui não está se referindo a anjos. Falei há pouco que anjo não possui essa capacidade de se reproduzir sexualmente, né? Ou seja, de poder vir, ter relações com a mulher e gerar um filho. Então, esse é um dos argumentos. Mas um outro argumento é que se nesse momento, e veja que nesse momento aqui do dilúvio, preste bem atenção, para você acompanhar o raciocínio. Nesse momento aqui, a queda dos anjos já tinha ocorrido, certo? Por que que nós sabemos que a queda dos anjos já havia ocorrido? Porque esse texto ele vem já depois da história do pecado, né? Depois que Satanás aparece lá no Jardim do Éden, na forma da serpente. Então, a partir lá de Gênesis 3, nós já temos total, absoluta certeza de que a queda dos anjos já havia ocorrido. E como nós falamos, anjo não se reproduz. Deus não criou um casal de anjos e falou, ó, vocês agora vão encher o paraíso aqui, vão se multiplicar. Não. Deus criou a quantidade dos anjos e desses 1/3 acompanhou Lúcifer na sua rebelião e foi expulso do céu. Então veja só, nós não podemos aqui imaginar que um anjo fiel a Deus, né? Vamos imaginar, daqueles anjos que não se rebelaram e permaneceram fiéis, nós não podemos imaginar que esses anjos fiéis a Deus tenham vindo aqui à Terra e feito isso. Por quê? Isso teria sido um ato de rebelião novamente, porque esse não foi o plano de Deus. Deus não criou as coisas dessa maneira, certo? Então eu creio que aí, até esse ponto, é fácil de você compreender, né? Que um anjo fiel a Deus, ele não poderia fazer isso. Agora alguém pode falar, não, mas aqui quando estamos falando de anjos, e os anjos caídos, os demônios? Mas aí nós temos que ver o que a própria Bíblia nos fala, né? Ou seja, os anjos caídos, eles não recebem o título em nenhum texto de filhos de Deus. Demônio, eles são criaturas rebeldes, mas são criaturas que foram separadas do convívio de Deus. A semelhança dos homens que se mantêm rebeldes a Deus, contra Deus, Jesus Cristo usou uma palavra muito severa, pesada, para se referir aos fariseus e àquela geração que o rejeitava. E ele dizia, olha, vocês são filhos do diabo. Se lembra dessa passagem? Vocês são filhos do diabo. E daí eles falam, não, nós somos filhos de Abraão, etc., aquela coisa toda. Ou seja, se um ser humano
que não vive em comunhão com Deus, se um ser humano que vive em rebelião contra Deus é chamado de filho do diabo, muito mais um demônio. Em outras palavras, nós não podemos, à luz das Escrituras, entender que aqui Deus ele vai chamar, através da Bíblia, aqui o Espírito Santo vai usar a expressão filho de Deus para se referir a um demônio, certo? Então, nós poderíamos aqui continuar com outros argumentos, mas vamos simplesmente ficar aqui, porque o nosso objetivo não é gastar o nosso tempo com essa questão, mas é importante que você entenda que o texto aqui não está falando de anjos, de seres espirituais que vieram de algum lugar e se envolveram e tiveram filhas. Não, aqui está falando que houve um momento, e perceba que o capítulo 6 ele começa a falar sobre a corrupção, certo? A degradação da humanidade. Então o texto ele vai descrevendo, nós vimos nos capítulos anteriores, que vai descrevendo aquela história da linhagem, de Adão, de Sete, Enos e assim por diante. É uma linhagem de pessoas que serviram ao Senhor. Nós temos aquela história que mencionamos de Enoque, Enoque é mais adiante, mas tivemos a história de Enos, a história de Enos, que serviu ao Senhor, também a de Enoque. Mas o que nós vemos aqui é que houve um momento que essa linhagem, houve um momento que os filhos de Deus começaram a se afastar, digamos assim, de Deus. E começaram a se deixar ser seduzidos pelos desejos da própria carne, e o resultado foi que começaram a se envolver com aquelas pessoas que não tinham tido a mesma experiência com Deus, e o resultado disso foi a corrupção do gênero humano. O resultado disso foi a maldade, a maldade do ser humano que foi crescendo e foi se desenvolvendo na vida e na história da humanidade. E nós temos aqui o versículo 3, que fala exatamente disso. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. É interessante que, quando nós estudamos a história das gerações antes do dilúvio, nós temos aí uma média de idade que gira entre 800 a 900 anos. Era esse o tempo que os homens viviam. E depois da história do dilúvio, nas genealogias que nós temos, a gente vê já uma queda gradativa até que a idade começa a girar exatamente nessa casa aí dos 120 anos, não muito mais do que isso, ou na maioria dos casos, evidentemente, essa idade começa a ser o limite. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos, primeiramente, a Terra, a população da Terra crescendo, e a maldade do homem também. E quando Deus ele limita a idade do homem de 900 anos para 120, entenda bem, Deus ele faz isso por, digamos assim, num ato de graça e de misericórdia. E ele faz isso para frear, para diminuir a maldade do ser humano. É uma coisa que, infelizmente, todos nós vemos no nosso dia a dia, pessoas cuja existência só tem produzido coisas ruins, coisas más. Quanta violência, quanto terror, quanta tirania nós temos visto no mundo hoje. E
A história da humanidade hoje nos mostra que apenas 20 anos, 30 anos, 50 anos na vida de uma pessoa já é o suficiente para ela fazer coisas detestáveis, já é suficiente para ela ser um grande mal na vida de uma comunidade inteira, de muitas pessoas. Agora imagine só se ao invés de ver 80, 70, 90, 100 anos, essa pessoa, ela vivesse 900 anos, 800 anos. Quanta maldade, quanta coisa ocorreria. Então eu faço esse comentário só para você entender que quando Deus ele diminui a idade do ser humano, certo? Esse é um fato histórico. E aqui, esse aspecto histórico do texto, ele é muito importante. Deus ele faz isso exatamente para diminuir e para conter a maldade do ser humano. Pois bem, nós temos aqui no versículo 4, então, a menção aos gigantes. E é muito interessante que a Bíblia fale de gigantes, né? Ou seja, é claro que gigante aqui não é aquela pessoa de, sei lá, 100 metros de altura, não. Homens, imagine um homem com 4 metros, né? 3 metros, 2 metros. 2 metros já é alto, né? Um jogador de basquete aí. Mas vamos imaginar 3 metros, né? Já é um gigante, já é uma pessoa grande, né? E é interessante que a arqueologia hoje, e os historiadores, eles mostram alguns exemplos de narrativas e até de fósseis, né? Que descobrem, que mostram que realmente na antiguidade houve algumas pessoas de grande estatura. Mas se nós pularmos aqui do Gênesis e formos lá para a história de Davi, nós vemos que Davi, no seu dia, havia lá ainda entre os filisteus um gigante, ou seja, alguém cuja altura era algo além do normal. Era algo além do normal. E se você vai ler a história de Davi, você vê que Golias não foi o único gigante. E daí há o texto onde mostra que os soldados, os guerreiros de Davi também mataram gigantes. Então, a primeira coisa é que nós não devemos, quando lemos aqui a palavra gigantes, começar a dar lugar novamente à nossa imaginação, para ela começar a voar. E, como eu falei, vem as histórias da internet e tudo mais, que querem dizer que não, no passado a Terra foi visitada por seres de outro planeta, que eram grandes e etc. E toda essa conversa que a gente escuta por aí. Então, a Bíblia aqui, ela está simplesmente citando fatos que a própria ciência descreve. E dizem então que esses filhos eles foram valentes e foram famosos na antiguidade. O versículo 5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então esse é o contexto. Esse é o contexto do dilúvio. E o versículo 6 diz: Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Vamos acompanhando aqui a própria leitura, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do arrependimento de Deus, né? E primeira coisa, nós temos que entender que quando a palavra que é usada, que Deus se arrependeu, vamos nos lembrar que todas as vezes que nós falamos de Deus, nós falamos de Deus com linguagem humana, com as nossas palavras. E às vezes nós transferimos, isso acontece também com os autores aqui, nós transferimos para Deus muitas vezes as nossas próprias emoções, os nossos próprios sentimentos. Mas
Como o próprio texto aqui explica. Arrependimento significa que a maldade, aquilo que ocorreu ali, foi algo que trouxe peso ao coração de Deus, trouxe peso ao coração de Deus e fez com que Deus, digamos assim, tivesse uma mudança de atitude em relação ao homem. Mas vamos prestar atenção, vamos lembrar daquilo que nós vimos lá na matéria, Deus o Pai. E se tem alguém ouvindo essa matéria de Bíblia e ainda não fez a matéria Deus o Pai, eu sugiro que você faça, que você assista, para você compreender. Então, na matéria Deus o Pai, o que nós explicamos é que Deus, antes de criar todas as coisas, na sua mente, ele já planejou todas as coisas, ele já viu, ou seja, Deus é um Deus onisciente. Ele não precisou que a história começasse e tivesse todo esse problema para daí ele então saber que esse problema existia. E aqui nós temos aquele texto maravilhoso lá do Apocalipse que fala que Cristo, ele foi entregue por nós antes da fundação do mundo. Em outras palavras, todas as coisas ocorreram na mente de Deus. E nós temos uma dificuldade, né, para entender como que Deus ele conhecia todas as coisas lá na eternidade e agora tem esse momento aqui na história quando as coisas acontecem. Então, quando diz aqui que isso trouxe um peso no coração de Deus, não é que esse peso aconteceu simplesmente agora. Não, lá na eternidade, né? Quando Deus já estava vendo toda essa situação, isso trouxe peso. E isso não significa que quando o fato ocorreu, isso não trouxe peso. Existe aí uma relação entre o tempo que nós estamos vivendo e a eternidade, que é algo que vai além da nossa mente. Mas eu estou fazendo essa afirmação porque existe uma outra corrente de pensamento que vê Deus assim muito menor do que Deus realmente é. E olha para Deus como se Deus fosse quase um homem que vai fazendo as coisas sem saber muito bem o que aquilo vai acontecer e à medida que aquilo vai dando errado, ele vai tentando consertar. Então há quem diga o seguinte, não, Deus criou o homem para viver feliz lá no jardim, mas o homem desobedeceu, então Deus trouxe um castigo. Aí a coisa toda foi se multiplicando e o mal, aí Deus teve uma ideia, não, vou destruir tudo e vou começar com Noé. E vai fazendo. Esse não é o Deus que a Bíblia revela nela inteira. Deus, ele não é o Deus que vai colocando remendo, que vai tentando consertar as coisas. Não é isso. A Bíblia diz, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Deus, ele não se surpreende. Deus, ele não é surpreendido por nada que acontece, porque ele é Deus, ele conhece todas as coisas. Os Salmos diz que Deus, ele escreveu a nossa vida, os nossos dias, a nossa história, quando nenhum dos dias ainda havia. Então Deus não é esse Deus que vai sendo pego de surpresa e tendo que consertar as coisas que dão erradas. Então é por isso que é importante nós entendermos aqui. Mas o que significa então esse arrependimento? Uma coisa, lembre-se sempre da regra, que a Bíblia, você vai entender a Bíblia através da própria Bíblia, certo? Quando eu leio a Bíblia toda e volto para essa palavra, uma conclusão muito simples é essa, que o arrependimento, o sentimento que Deus teve aqui, não é o mesmo sentimento que eu tenho e chamo de arrependimento, certo? O que é arrependimento para nós? Arrependimento é quando nós fazemos uma coisa errada e nos arrependemos e pensamos, mas por que eu fiz isso, etc. e tal. Se eu soubesse, eu não teria feito, certo? É a vontade de voltar atrás e não ter feito aquilo, né? Não é isso que é arrependimento? Arrependimento é aquela
é aquele sentimento, por que que eu fiz, me arrependi de ter feito, se eu pudesse eu não faria de novo, se eu soubesse que ia ser assim, eu não tinha feito essa promessa. Não é isso que acontece? Você promete alguma coisa para alguém e aquela pessoa faz algo ruim para você, você fala, se eu soubesse, eu não teria. Isso é arrependimento. Mas o que que a Bíblia fala? Fala que Deus, ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Então, a Bíblia fala que Deus, ele não é um homem para se arrepender. E a Bíblia, ela não entra em contradição com ela mesma. Então, a Bíblia ensina claramente que Deus, ele não é homem para se arrepender. Em outras palavras, a Bíblia, ela fala claramente que esse sentimento que nós temos e chamamos de arrependimento, né, porque fazemos algo errado, prometemos e depois nos arrependemos, né? Aliás, é isso que o texto diz, que Deus, ele não é homem para se arrepender, aquilo que ele promete, né? A Bíblia diz que Deus, ele cumpre a sua palavra, ele cumpre a sua aliança, certo? Há passagens nos profetas onde Deus, ele fala para Israel, olha, não é por amor de vocês que eu estou fazendo isso, é por amor de mim. Em outras palavras, Deus, ele empenhou a sua palavra, ele estabeleceu uma aliança conosco, certo? E ele não volta atrás, certo? Era esse o sentido do texto quando diz que Deus, ele não é um homem para se arrepender. Então, com base nisso, que a Bíblia ensina claramente, nós podemos entender que, bem, esse sentimento que aqui o texto descreve como, com a palavra arrependeu, não é o mesmo tipo de arrependimento que eu e que você, como ser humano, temos, certo? Porque Deus, ele não é um homem para se arrepender, como os homens se arrependem. Mas o que significa isso, então? Significa o que o próprio texto diz. Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem na terra. Isso lhe pesou no coração. Ou seja, a corrupção, aquilo que Deus vê acontecendo. E mais uma vez, ele não viu naquele dia que aconteceu. Lá na eternidade, ele já viu. E aqui nós tiramos uma lição muito grande. Qual que é o remédio para a dor do coração de Deus em relação ao pecado do homem? O remédio é Cristo na cruz. Lá na eternidade, quando Deus viu a situação do homem, isso pesou no seu coração. E ele providenciou, então, o caminho para o nosso resgate, para a nossa salvação. O caminho que é Jesus Cristo. Então, nós temos aqui essa introdução, digamos assim, ao dilúvio, né? A história do dilúvio que nós vamos continuar vendo a partir da próxima aula. Então, nós vimos aqui o contexto, ou seja, uma corrupção do ser humano, porque as pessoas, os filhos da aliança, fiéis a Deus, começaram a se corromper e se envolver com os filhos dos homens, com os filhos daqueles que não viviam em aliança com Deus. E o resultado disso foi corrupção. Deus, então, diminui a vida do ser humano, que a partir daquele momento não iria mais viver 900, 800 anos, mas diminui isso para 120 anos. E nesse contexto, então, Deus, ele anuncia o dilúvio. Espero você na próxima aula. Leia capítulo 6, capítulo 7, 8, 9. É uma história extraordinária e nós vamos continuar, então, nas próximas aulas, examinando e destacando o valor dessa narrativa do dilúvio, desse episódio, para as nossas vidas. Deus te abençoe. Vejo você na próxima aula.